importante, tão relevante de difusão do conhecimento jurídico, né? E nessa época de pandemia, com essa série de lives aí também realizando um trabalho de suma importância. Uma alegria e espero poder contribuir aí com alguma discussão jurídica relevante no aspecto criminal, não é? Com relação a esse tempo excepcional de pandemia. Exatamente, professor. Eu que agradeço muito a sua disponibilidade. A gente sabe que esse tema é um tema que é muito importante, tem sido muito em voga. Várias notícias já trataram um pouco sobre como que está sendo os impactos da pandemia no direito penal e, mais especificamente, no aumento ou eventual até diminuição de crimes no nosso país. Mas antes da gente chegar nesse tema, professor, eu queria dar uns passos para trás e conversar com você sobre a subnotificação de crimes do Brasil como um todo. Como que o nosso país tem lidado com isso? A gente tem índices maiores ou menores quando comparados com outros países? Como que é essa questão antes desse início da pandemia? O problema de subnotificação de crimes, né, que gera algo que em criminologia nós denominamos cifra negra, né? São aqueles delitos que são praticados, mas que jamais chegam ao conhecimento formal do sistema de justiça criminal. É algo geral, ocorre mundialmente. O Brasil, porém, há uma estimativa de que os nossos índices de subnotificação, portanto, a nossa cifra negra, ela se dá num patamar maior em comparação com a grande maioria dos países que têm esses dados. É evidente que é muito difícil mensurar, né? Até porque a própria definição de uma cifra negra é uma informação que não chega ao conhecimento formal das autoridades e, portanto, não é algo que não é relatado, não é? E, portanto, difícil você elaborar e controlar as estatísticas a respeito. Agora, o que a gente percebe? No Brasil, em particular, há um problema da desconfiança que a população ainda nutre, não toda a população, enfim, no sistema de justiça penal. E faz com que, muitas vezes, o indivíduo acabe hesitando e até deixando de comunicar alguma infração penal, por mais relevante que seja, por N fatores, né? Por acreditar que não vale a pena todo o trabalho que ele terá, por já ter tido alguma experiência anterior, seja na delegacia, seja no fórum, que foi negativa, ele não quer retomar aquele ambiente. Então, subnotificação, de fato, né, essa cifra negra é um problema sério, é um problema extremamente relevante no nosso país. A tecnologia vem minimizando um pouco isso. Não é? Eu acho, agora falando de um nicho específico, não é? Dentro do universo do direito penal, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Culturalmente, sempre houve uma subnotificação tremenda com relação a esse tipo de crime. Mas a Lei Maria da Penha, as campanhas de conscientização, a disponibilização cada vez maior de ferramentas para a mulher acessar a justiça criminal, tem feito com que esses fatos que há 20 anos, estima-se, eram praticamente desconhecidos da justiça criminal, agora tornaram-se, sem dúvida, algo extremamente relevante. Então, enfim, você falou em subnotificação de modo geral antes da pandemia, né? Sem dúvida, um problema sério, um problema grave que o Brasil enfrenta. Beleza, professor. Para quem está chegando agora, só falar de novo aqui, o tema da live de hoje é a subnotificação promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. E essa live ela foi produzida em parceria com a Saraiva Jur, que é uma editora líder de títulos relacionados ao direito como um todo, e que, inclusive, é editora do seu livro, né, professor? O Direito Penal Esquematizado. Exatamente. Na verdade, eu tenho várias obras aí pela editora Saraiva, né? Tem uma coleção de direito penal em 3 volumes. São esses volumezinhos aqui, azul, o laranja e o verdinho, que estão atrás de mim. O esquematizado é o vermelhinho, que eu escrevi em coautoria com Vitor Gonçalves, que é uma coleção coordenada pelo Pedro Leiza. E esse ano, né, uma novidade, para mim, uma honra enorme, né, que são esses livros aqui, esses aqui em cima, ó, aqui, pronto. Que são livros do professor Damásio de Jesus, que foi um grande jurista que o direito penal teve, um dos maiores penalistas que tivemos, não é? Que infelizmente faleceu esse ano, mas que o ano passado me deu a honra de atualizar, essa missão importante de atualizar sua obra,
Então, agora a Saraiva lançou em 2020 os 4 volumes do professor Damásio, absolutamente atualizados, com jurisprudência, com base na lei anticrime, com a nova lei de abuso de autoridade. Quer dizer, a gente fez um amplo trabalho de revisão do material para atualizá-lo. E, enfim, e uma honra também fazer parte desse time da Saraiva Jur, né? Como você bem destacou, é uma editora líder em títulos jurídicos, né? Então, para mim, sem dúvida, também uma honra muito grande. Não, beleza, professor. Eu queria reforçar também que, como o objetivo mesmo dessas lives é trazer essa aproximação com as pessoas que estão assistindo nesse momento de distanciamento social, a gente vai continuar acompanhando os comentários. Então, eu queria encorajar todo mundo que tiver qualquer dúvida relacionada a direito penal dentro da pandemia, mas mais especificamente também sobre a subnotificação dos crimes, que mande aí nos comentários. Eu vou tentar pescar aqui as principais perguntas para trazer para a discussão com o professor André. E, André, agora, trazendo de novo o assunto para especificamente esses efeitos da pandemia na subnotificação de crimes. Quais seriam exatamente os efeitos, pensando na criminalidade e pensando em eventuais subnotificações também? O problema que acaba gerando é um problema que envolve a desconfiança no direito penal e no sistema de justiça criminal como um todo, né? Quando eu falo em cifra negra, quando eu ministro alguma aula a respeito, né? Eu também gosto muito de dar aula, leciono no curso da Damásio aí desde 1999, né? Na pós-graduação e no preparatório. Mas tem algo que é um exercício empírico, mas simboliza bem. Numa classe de 100, 200 alunos, aqui na cidade de São Paulo, sobretudo, basta perguntar quem de vocês já foi vítima de roubo ou de furto e não comunicou à polícia. Quer dizer, a quantidade de mãos levantadas de pessoas que já foram vítimas de crimes patrimoniais, por vezes roubo, crime violento, e que não comunicaram à polícia, é algo assustador. Quer dizer, você empiricamente, em toda a turma em que a gente faz esse exercício extremamente simples, a gente percebe essa grande quantidade. Então, isso revela que, quando nós tomamos conhecimento das estatísticas, número de roubos em São Paulo no mês de fevereiro de 2019, em comparação com 2018, ou 2020 com 2019, elevou XYZ, é um número extremamente subestimado e não reflete a realidade. Então, isso é extremamente preocupante, não é? Essa situação de pandemia, ela trouxe, e quarentena, isolamento social, ela trouxe à tona crimes, uma diferente modalidade de crime, vamos dizer assim. Os crimes que passaram a ser objeto de preocupação nesse contexto excepcional que o Brasil, que a humanidade toda está vivendo, mas nós, e particularmente na esfera criminal, são crimes que envolvem condutas por vezes, de médicos que deixam de notificar casos de Covid-19 ou óbitos de Covid-19, razões dessa não notificação. Isso é crime, está no artigo 269 do Código Penal. Houve-se notícia de subtração de produtos medicinais dedicados, máscaras de proteção, álcool em gel, o que configura uma modalidade específica de crime, artigo 257 do Código Penal. Não é o furto tradicional que a gente conhece, mas uma subtração com pena maior. Crimes contra a economia popular. Esses a gente vê o noticiário bombardeando constantemente esse tipo de informação, não é? De estabelecimentos empresariais que se aproveitam desse estado de calamidade, não é? Dessa premente necessidade do consumidor, do adquirente, e elevam absurdamente preços de produtos essenciais, por vezes até preços de álcool em gel, de máscaras, não é? De alimentos que compõem a cesta básica, de produtos como botijão de gás, não é? Então, isso realmente tem sido preocupante. E aí eu destaco que há órgãos do Estado que estão agindo de informações sobre esses aumentos abusivos de preço, que além da infração ao direito do consumidor pode constituir crime contra a economia popular. A Polícia Civil de São Paulo, em virtude da quarentena e do isolamento social, já implementou o boletim de ocorrência online para situações de violência doméstica, o que é fantástico, né? Porque você imagina uma situação em que as vítimas de violência não são mulheres, mas também, por vezes, crianças são
vítimas de violência doméstica. Agora, confinados, não é, dentro do mesmo lar com o agressor 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem dúvida tornam-se alvos mais fáceis e mais constantes para esse tipo de violência. E aí vem a eletrônica, então aplicativo, o boletim eletrônico, isso tem facilitado bastante para atender essa situação que é extremamente preocupante. Aqui em São Paulo, inclusive, tem havido, durante o isolamento social, um aumento do número de medidas protetivas concedidas com base na Lei Maria da Penha e um aumento de prisões em flagrante de agressores por crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O que significa que, não é, pelo menos essas ferramentas têm funcionado. Graças a Deus que nós temos a tecnologia, né, para nos auxiliar nesse isolamento social. Você imagina 10, 15 anos atrás sem a tecnologia que temos hoje, né? Não, com certeza. E uma coisa que está sendo até bem recorrente nas lives que a gente tem trabalhado, temas relacionados a assuntos estritamente jurídicos e também temas mais relacionados ao Poder Judiciário como um todo, ou outros temas correlatos, fazendo essa relação da pandemia com o mundo jurídico, é que a gente tem essa expectativa de que, tirando se se pode falar em algum aspecto minimamente otimista dessa pandemia, é que existe a atenção para a tecnologia, entender melhor como que ela pode auxiliar o direito em várias das suas esferas, desde, por exemplo, essa mesma utilização de notificação de crime pela internet. Também vários magistrados têm relatado aumento de produtividade em suas varas pelo trabalho remoto, de casa e outras coisas nesse sentido. Então, acho que, sim, se tem alguma coisa que a gente pode falar em um aspecto minimamente otimista dessa situação toda, talvez seja exatamente esse salto digital, essa destruição criativa que pode acabar ajudando bastante caso perdure também depois de toda essa situação. E uma coisa que eu queria até pontuar agora na sua resposta, professor, é que você falou sobre alguns crimes estritamente relacionados à pandemia em si, mas uma coisa que era meio que um medo generalizado, não só no Brasil também, mas também fora, era que um aumento de crimes contra patrimônio e de homicídios também, por causa da pandemia, por causa especificamente do isolamento social. Muitos tinham esse temor de que, se as pessoas ficassem em casa, caos econômico, qualquer tipo de coisa relacionada especificamente às pessoas estando em casa, isso poderia gerar um aumento no crime crimes contra patrimônio normais, assim, crimes para roubar coisas relacionadas à cesta básica, coisas relacionadas a parar de trabalhar, a ser demitido ao desemprego, qualquer coisa nesse sentido. Mas não parece que foi isso que aconteceu, né? Pelo menos não há informação, não é, de aumento. Eu acho que você está se referindo, por exemplo, a situações de saque, né, pessoas invadindo estabelecimentos que configuraria em tese um furto qualificado. Por hora, não temos notícia de que esse tipo de ocorrência tenha surgido, né? As notícias que causam preocupação envolvendo furto é o sujeito subtrair material hospitalar, né? Subtrair teste de Covid-19, não é? Isso realmente é lamentável, né? Mas o indivíduo subtrai, absoluta certeza, não é porque ele quer realizar o teste numa população determinada, porque ele quer conceder isso, porque, óbvio, ele quer obter lucro, né? Porque há um mercado clandestino que ele vai se aproveitar para clandestino ou não, né? Porque às vezes a pessoa, na premência de adquirir aquela máscara, aquele teste para verificar se contraiu ou não o Covid-19, acaba nem checando a procedência do bem. Então, acho que do ponto de vista patrimonial, isso que tem sido mais preocupante no noticiário, vamos dizer assim. Mas, por hora, essas notícias de saque, etc., eu até imagino que os crimes patrimoniais, sobretudo aqueles crimes violentos praticados na luz do dia, a abordagem de pedestres, etc., imagino eu, é um palpite aqui, não é, sem nenhuma informação concreta, imagino eu que tenha reduzido, não é, nesse contexto de isolamento social. Eu até trouxe alguns dados aqui, professor, de uma reportagem do jornal Nexo, que são dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, que aparentemente roubos de rua tiveram queda de 52% no estado do Rio, e houve quedas também na relação de roubos de carro e de cargas.
Acho que em São Paulo também a gente está observando essa tendência, mas aí quando eu falo dessa tendência de diminuição de crimes, eu estou falando mais de crimes patrimoniais como um todo, né? Não, igual você falou, tem havido alguns tipos de crimes novos, aquela notícia de roubos de exames de Covid-19, por exemplo, é um dos exemplos mais trágicos, eu acho, para a gente ressaltar nesse sentido. E eu queria agora que estão minimizando essa subnotificação. Na sua opinião, qual que é o mecanismo necessário para uma subnotificação ideal? E aí ele também mandou um alô para a galera de Caruaru, de Pernambuco. Legal, valeu. Bela pergunta aí do Vitor. Olha, aquela história, a subnotificação não é um problema exclusivo da pandemia, né? Como a gente até abordou no início do nosso bate-papo. Para que haja uma redução da subnotificação, é necessário que exista, primeiro, um aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal. É preciso que o cidadão, vítima de crime, quando comunica esse tipo de evento à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, sinta-se minimamente respeitado. Por vezes, né, hoje em dia, talvez até um pouco menos do que a delegacia de polícia comparecer ao fórum para noticiar a prática de um fato quando era vítima, era de que ela, ao ali estar, era novamente vitimizada, né, pela maneira como era tratada, pelo descaso com que, por vezes, recebia-se aquele tipo de informação. Então, isso é uma questão cultural. Da sociedade confiar nos operadores do direito penal, em todos os integrantes, em todos os personagens que envolvem o sistema de justiça criminal, e desse sistema ter um aparato suficiente para que haja uma apuração eficaz. Vamos dizer assim, um ambiente em que a pessoa seja adequadamente tratada, se depois não existir a eficácia na apuração. Os índices no Brasil de esclarecimento de crimes, de modo geral, são muito baixos. Eu, como promotor de justiça, a gente tem isso no nosso dia a dia, de que a grande maioria dos casos em que nós instauramos um processo criminal, em que, ao final, o réu acaba sendo condenado, são situações que se iniciaram com uma prisão em flagrante. Mas o indivíduo foi flagrado, detido e encaminhado para a polícia, e aí se instaurou toda a investigação e depois o processo criminal. Quando um crime é relatado aos órgãos de justiça, sem que tenha autoria, os índices de esclarecimento são muito baixos, o que é frustrante. E faz a pessoa, então, ponderar. De que adianta eu ir até lá comunicar se no final não vai dar nada? Eu vou gastar tempo, enfim, por vezes gastar recursos financeiros, porque talvez tenha que contratar um advogado para me orientar, etc. E no final não vai repercutir em nada. Então, precisa aperfeiçoar, né, o nosso sistema investigatório, o nosso processo, a apuração e esclarecimento dos crimes. Então, acho que aí parte tanto... A gente pode ver uma transformação tecnológica que, com certeza, ajudaria e muito nessa questão da subnotificação. Também isso passa por uma mudança cultural, uma mudança estrutural até, do jeito com que são recebidos e chegam até o poder público, né? Verdade. Sabe que você abordou um ponto que é a questão da tecnologia e a subnotificação. Isso me remete a um outro tópico correlacionado, se você me permite, que é o seguinte: crimes praticados pela internet. Né? Às vezes, hoje em dia, acho que está sendo esse mito já não vigora com tanta ênfase como antigamente, como algum tempo atrás, mas ainda é muito forte a ideia de que a internet é terra sem lei, de que o indivíduo, por vezes, numa rede social, num site, num blog, qualquer coisa, ele pode ofender a honra das pessoas, ele pode espalhar notícias falsas, ele pode, enfim, praticar os mais variados crimes e sair impune. E aí eu quero destacar o seguinte: nesse ponto, crimes praticados por meio da internet, nesse caso, a apuração tem sido bem eficaz. E hoje em dia, os órgãos policiais, o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles já estão aculturados com essa linguagem tecnológica. Então, aquilo que 10 anos atrás era
não é? Parecia grego para os operadores do direito penal, no sentido de um universo totalmente desconhecido. Agora não é mais assim. Então tem havido um índice bem grande de esclarecimento de delitos praticados pela internet, porque tudo que se faz criminalmente pela internet se produz um rastro, e isso, portanto, pode ser apurado e depois servir de prova num processo criminal. Contra-intuitivo isso, inclusive, né? Porque realmente as pessoas, elas têm uma sensação de anonimização quando elas entram na internet, que então, aparentemente, vai exatamente na contramão, de um jeito positivo até, né? Sendo punidas em alguma medida do que quando elas cometem esses crimes, vamos dizer, no mundo analógico, Verdade. Meio que na vida real. Exemplo tipo da ofensa, né? Da calúnia, da difamação, da injúria, do preconceito, do racismo. Não é? Você conseguir fazer a prova de que o racismo foi praticado verbalmente é muito mais difícil do que na internet. Na internet é muito fácil, né? Você tem a imagem, você tem o vídeo, tem o registro, não é? De que a pessoa cometeu o crime, então é muito mais fácil você obter uma condenação por... Tema importante. Inclusive, ontem a gente tinha uma Barbie do Direito assistindo a gente, comentando a live com o professor Darlan. Barbie do Direito, tome cuidado, que você também pode ser perseguido. Se você cometer algum crime na internet, não é porque seu nome é Barbie do Direito que a gente não consegue te achar. Mas agora, professor, voltando até um assunto de novo que a gente estava trabalhando antes da gente passar para os crimes virtuais, acho que um dos problemas mais difíceis mesmo, levando em conta tanto a dificuldade de se perceber o valor de fazer a notificação de um crime, quanto até o ponderar quais que seriam ali o que seriam os gastos para você fazer essa notificação. Eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, aí entra um outro fator de ponderação, que é a própria segurança das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Porque, como você disse, as pessoas, quando elas vão notificar um crime, e elas moram naquele mesmo espaço, algum familiar daquela pessoa que pode ser um agressor e tudo mais, e aí depois voltar, se ela tiver alguma ideia que aquilo ali não vai dar em nada, simplesmente não vale a pena mesmo, né? Tipo, é melhor, talvez a conta fica até bem mais difícil, né? E uma coisa que eu percebi, assim, quando eu fui procurar os números aqui sobre o aumento de criminalidade, é que realmente a violência doméstica em si, ela parece ter sido um fator mais, o tipo de crime que preocupa um pouco mais as autoridades. Eu começo destacando, né, o papel do MP de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, ele tem tido um protagonismo, né, por parte de algumas colegas promotoras. Eu cito aqui duas bem valorosas, sem prejuízo de outras também, extremamente competentes, a Fabiola Sucassas e a Valéria Scaranci, que tem um protagonismo nessa causa de defesa da mulher vítima de violência doméstica, não é, que tem sido realmente algo elogiável. É um trabalho muito bom de difusão do conhecimento, não só na área jurídica, mas, enfim, de difundir esse conhecimento, de mostrar a importância, de esclarecer a toda a sociedade o que é a violência doméstica. Agora, você citou também algo que me fez lembrar de um processo que eu atuei muitos anos atrás, quando era promotor do júri. Não sei se todos os colegas que assistem a gente aí têm esse conhecimento, são da área jurídica, são casos de homicídio. Eu fui promotor do júri por 9 anos e teve um caso muito simbólico, foi anterior à Lei Maria da Penha, quer dizer, faz realmente bastante tempo, ela é de 2006, só para você ter uma ideia. Mas é um caso trágico pelo seguinte, o caso era de um marido que matou a esposa, matou a companheira queimada, ela morreu queimada. Então, já envolvia uma tragédia. Mas a questão é a seguinte, quando a gente começou a estudar as provas e verificar tudo aquilo que havia sido apurado, desde a fase investigatória, teve um depoimento que chamou muito a atenção. A vítima era o seguinte histórico, que ela tinha comparecido, a funcionária, a vítima, tinha comparecido em alguns momentos ao serviço com marcas de agressão.
não falava nada, a patroa a incentivou a dizer, não, o que está acontecendo? E ela acabou revelando que foi agredida pelo companheiro. E a patroa, então, a incentivou. Você tem que ir na polícia, você não pode deixar isso acontecer dessa forma, isso não pode ficar assim, isso pode escalar para uma coisa mais grave. Ela foi. Naquela época não havia a Lei Maria da Penha. O que aconteceu? Naquela época, para que se abrisse uma investigação, a vítima tinha que autorizar, e se a vítima voltasse atrás, a investigação se encerrava. O marido o companheiro, enfim, foi notificado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Quando ele recebeu a notificação, a ameaçou dizendo, amanhã você volta lá e, entre aspas, retira a queixa. E assim aconteceu, ela foi lá, retirou a queixa e encerrou-se a investigação. Mais uma vez ela foi agredida, a patroa então disse o seguinte, sabe o que aconteceu? É que você foi lá e voltou atrás, você não pode voltar atrás. Então tudo bem, ela seguiu o conselho da patroa, foi lá, não voltou atrás. Naquela época, o caso era levado para o Juizado Especial Criminal, que é o Pequenas Causas da área criminal. Não havia a Lei Maria da Penha. Hoje a Lei Maria da Penha proíbe isso. O sujeito pagou o valor de uma cesta básica e saiu da audiência ainda dizendo para ela, tá vendo, sua trouxa? Eu paguei uma quantia em dinheiro e o caso foi arquivado. Oportunidade. O caso foi encerrado com pagamento de uma cesta básica, até que a situação, para resumir, escalou de uma tal forma, não é, que a gente acabou tendo que receber esse caso na promotoria do júri, quando ela foi vítima de um homicídio. Esse histórico mostra bem como era a situação antes da Lei Maria da Penha e ajuda a entender por que a Lei Maria da Penha não permite que o caso seja resolvido no Juizado Especial Criminal, não permite que, no caso de lesão corporal, a vítima tenha essa possibilidade de voltar atrás, porque se sabe que, na grande maioria dos casos, ela volta atrás porque foi pressionada. Revela também o porquê das medidas protetivas de afastamento do lar, quer dizer, como é que vai continuar morando no mesmo local depois de fazer emergencial. Então, a Lei Maria da Penha, ela é um divisor de águas na cultura do combate à violência doméstica no Brasil. Ainda tem, óbvio, um longo caminho a ser percorrido, mas, assim, estamos, felizmente, muito melhor do que estávamos 15, 20 anos atrás, né? Isso sem dizer aí nos períodos anteriores. Mas, realmente, esse caso, eu até fiquei arrepiado aqui você falando ele, porque, para mim, que acabei de me formar em Direito, acabei de ter esses primeiros contatos com o direito penal, já, por mais que ainda aconteça em alguma medida, quando se for pensar nessa subnotificação, nessa cifra, você falou, na cifra oculta ou cifra negra do direito penal brasileiro. E agora, pelo menos, a gente ainda tem algum tipo de impulso da tecnologia para aliviar também essa questão, para além, mais um passo, né, depois desse divisor de águas que talvez tenha sido a Lei Maria da Penha. Eu queria agora até reforçar novamente aqui o convite para todo mundo fazer perguntas. O tema está muito interessante. Eu estou ficando bem tocado, estou sentindo que estou aprendendo bastante aqui nessa conversa com você, professor. E agora eu queria voltar a conversa para aquela questão no meio da pandemia, que contraintuitivamente, pelo menos para mim, não saiu um pouco da esfera dos crimes patrimoniais, pelo menos os crimes patrimoniais tradicionais, e dos homicídios, para ir para os crimes contra a saúde pública, talvez até crimes contra a organização do trabalho. Mas aí eu queria perguntar para você, professor, tem algumas medidas restritivas que têm sido adotadas por prefeituras ou por governos de estados que estão fazendo com que as pessoas sejam proibidas de sair de casa. Esse tema, eu sei que ele ainda é muito novo também, eu sei que devem ter grandes divergências ali acerca de qual que é a força dessas medidas e tudo, mas essas medidas elas podem ser tratadas também na esfera penal ou só na administrativa? Eu não tenho dúvida que sim. Como a gente havia abordado no começo, né? Essa situação de isolamento social, quarentena, ela trouxe à baila um conjunto de crimes que, eu diria assim, estava no... Há um crime no Código Penal,
no artigo 268, que pune justamente o indivíduo que infringe determinação do poder público destinada a evitar a propagação de uma doença, de uma epidemia, por exemplo. Então, se há uma restrição à circulação determinada pelo poder público, e vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede liminar, já reconheceu que os estados no Brasil podem, o Estado pode legitimamente, em prol da saúde pública, da saúde coletiva, impor esse tipo de medida restritiva. Se necessário, havendo uma razoabilidade na proibição de circulação, e se o indivíduo dolosamente, conscientemente infringe essa infração, essa norma administrativa de cunho sanitário que visa a proteção da saúde pública, não é porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu gozo de boa saúde, não tem nenhum problema, se eu for contaminado, o problema é meu. A verdade é que o problema não é da pessoa contaminada, é que ela se torna, então, um agente propagador do vírus. Então, essa é a grande questão. A questão não é a saúde individual, que muitas vezes o indivíduo diz, não, mas eu não me importo em pegar a doença. A questão é a saúde pública. Crime que é o crime do artigo 268 do Código Penal. É uma atitude criminosa. E pelo que você falou, o tipo ele é bem claro, né? É exatamente essa infração de qualquer medida sanitária preventiva de doenças contagiosas, que se não for esse o caso, eu não sei quando que seria o caso, né? Pois é, né? Exatamente. Esse tipo, ele existe. Então, assim, já adiantando uma pergunta que poderia surgir em questão do princípio de legalidade, ou então qualquer outro princípio relacionado a esse direito, ao direito penal, acho que já é bem claro nesse sentido. Existem também outros tipos que eu acho que talvez sejam até interessantes da gente abordar aqui. O 269, você chegou a falar sobre a omissão da notificação de doenças contagiosas por parte de profissionais da saúde, mas também isso pode muito bem acontecer por parte de outros. Pandemia, como é que funciona isso? O artigo 269, especificamente, ele é o que a gente chama de crime próprio, né? Esse só pune o médico, né? Ele pune o médico que deixa de notificar doença de comunicação compulsória. Então, esse é bem específico, esse é bem dirigido, né, para o médico. Eu acredito que, enfim, se ocorrer casos de médicos que incorram nesse artigo, serão poucos, porque eu tenho ainda uma fé muito grande aí nos nossos profissionais de saúde. Lógico que tem bons e maus profissionais em toda a área, né? Advogados, promotores, juízes, médicos. Sabe, não vai deixar de comunicar que diagnosticou um caso de Covid-19, não é? Está numa cidade pequena, não tem nenhum caso, então não vou omitir essa informação. Se fizer isso dolosamente, incorre no crime. É só importante dizer o seguinte, não é? Pode ser que o médico deixe de notificar por vários motivos, não é? Porque não conseguiu acessar o sistema da Secretaria de Saúde, porque ele envia a notificação, mas a notificação não chega. Isso não configura crime. O crime é praticado pelo médico que dolosamente, conscientemente, toma a decisão de não comunicar. Não é? Essa é a conduta criminosa. Então, assim, pensando até no cenário que a gente tem hoje de falta de testes, acho isso muito pouco provável. Eu queria até deixar bem que se a gente está fazendo essa campanha a mais juntos do que nunca para aproximar os profissionais do direito enquanto esse distanciamento social está em vigor, eu tenho certeza que esses profissionais da linha de frente, sim, eles estão vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa, e é para a gente realmente agradecer. Eles façam sentido da gente conversar nessa seara da pandemia. Tem os crimes contra a organização de trabalho. Você acha que dá para suscitar em alguma medida que esses crimes podem acontecer em determinados estados, determinados municípios? Eu acho que não é de se descartar, não é? Num momento como esse. Mas você sabe, você falou dos crimes contra a organização do trabalho, mas tem uma coisa que me preocupa também, se você me permite levantar aqui, ainda no âmbito da saúde pública.
A gente tem no artigo 273 o crime de falsificação de substâncias medicinais. Parágrafo 1º, letra A, está bem claro que incorre nesse crime, que aliás é um crime hediondo, o indivíduo que falsifica, adultera, corrompe os chamados saneantes, onde se enquadra, por exemplo, o álcool em gel. Ou seja, o sujeito que falsifica, corrompe, altera a composição de uma substância, vendendo como se fosse álcool em gel, não é? Altera a composição para conseguir, por exemplo, um volume maior. Ele incorre, em tese, nesse crime hediondo. Às vezes a gente fala, mas não, estou só aqui. Ele está cometendo um crime gravíssimo, cuja pena é reclusão de 10 a 15 anos. Então, que saiba muito bem das consequências que isso pode acarretar. Não é? Entendi. Então, mesmo para mim, isso era exclusivamente quando se falava de adulteração de remédios, mas isso também pode ser enquadrado aí nesses outros sanitarizantes, né? O álcool em gel e... Exatamente. Entendi. Teve uma pergunta aqui, professor. Ela perguntou acerca da constitucionalidade de prisões relacionadas a medidas de restrição. Você acha que dá para suscitar uma eventual inconstitucionalidade nesse tipo de prisão, ou elas estariam dentro ali das normas constitucionais? Olha, eu não tenho dúvida que haverá opiniões nesse sentido, não é? No sentido de que haveria alguma inconstitucionalidade. Creio, porém, que não é o caso, e justifico. O que a gente tem no artigo 268 é algo com o qual o direito penal já está muito habituado, que é a chamada lei penal em branco, uma lei penal que necessita de um complemento. Nesse caso, o complemento é a determinação do poder público que estabeleça a medida de restrição, ou isolamento, decretando a situação de calamidade pública. As autoridades governamentais, no âmbito estadual, editaram decretos estabelecendo as medidas de isolamento social. Portanto, nós já temos todas as exigências necessárias para o tipo penal ser aplicado. E é um dispositivo que está em perfeita harmonia com o princípio da legalidade, e acredito que, em virtude desse momento, você bem colocou, né, se esse crime não for aplicado agora, durante uma pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia, quando será extremamente branda, né? Uma pena máxima de 1 ano, é uma infração de menor potencial ofensivo, mas, de qualquer maneira, se não for o direito penal para agir nessa hora, como é que a gente vai evitar que as pessoas violem essas normas de isolamento social? Porque eu volto a dizer, a questão não é que está em jogo, e a gente sabe bem disso, né? Eu tenho absoluta certeza que o pessoal que acompanha a gente tem perfeita noção que está em jogo não é a saúde individual, é a saúde pública, né? É a propagação desse coronavírus para chegar naquelas pessoas com a saúde mais frágil. Professor, a gente fez uma live com o professor Pedro Lenz um tempo atrás e ele suscitou um debate que eu achei particularmente interessante, que ele falou sobre uma notícia de uma igreja que estava tentando fazer um culto online e que ela foi impedida de fazer o culto online porque ela abriu as suas portas para 5 pessoas, 5 dos funcionários que iam participar ali ativamente nessa transmissão. Isso daí poderia ser enquadrado ali no artigo 208 de impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso? A conduta do servidor que atrapalhou a cerimônia? Não, eu acho que essa que ele estaria ali em um decreto também. Não, eu creio que não, porque o crime do artigo 208, que é um crime contra o sentimento religioso, ele pressupõe que o indivíduo, ao realizar a conduta, exercite sua fé, mas por emulação, não é? Enfim, ou por desacreditar naquela fé. Jamais é possível imputar criminalmente essa atitude a um servidor. Até porque o servidor, no mínimo, está atuando no estrito cumprimento do dever legal. Ele tem uma determinação que
impõe que ele compareça até esse local, não é? Então, no mínimo, a gente teria uma excludente de ilicitude aí em favor desse servidor. Não, eu acho que isso daí tinha mais uma força argumentativa para falar Entendi. de determinadas portarias ou determinadas decisões de municípios de fechar cultos, porque não foi um debate muito acalorado. Até hoje né? Essa questão de se a igreja fica aberta ou não, se é serviço essencial ou não. E aí eu acho que falar como que isso daí fosse quase que um tipo penal ali, estritamente, já foi meio que uma hermenêutica jurídica para qualificar ainda mais aquela vontade de que derrubassem determinados decretos, determinadas determinações das autoridades. E, professor, deixa eu ver aqui. Acho que a gente ainda tem um tempinho ainda. Eu queria perguntar para você agora a questão que mesmo do próprio presidente. Pessoas que estão defendendo o fim da quarentena dizem que a pandemia pode gerar violência. Eu acho que pela nossa conversa aqui, essa afirmativa de que o isolamento social, que a pandemia aumentaria a violência, ela é no mínimo questionável. Mas você acha que faz sentido defender o fim das quarentenas por conta disso? A gente falou que tem todo esse aspecto dos crimes de violência tradicionais, mas também tem os crimes de violência doméstica. Então, acho que trabalhar nessa linha pode ser algo que renda pelo menos algum debate futuro. Olha, o que eu acredito sinceramente é o seguinte, não é? Se a gente tem uma dúvida de direito penal, a gente não vai consultar um dentista para saber como proceder. Se a gente tem uma dúvida sobre medidas de saúde pública, não é um penalista que deve ser ouvido, não é um comerciante, não é um empresário, não é um político. A gente tem que ouvir, nesse momento, as autoridades de saúde pública. Porque a gente está lidando com algo que a ciência conhece, mas uma ciência que não tem impactos econômicos seríssimos. Isso não pode ser simplesmente menosprezado, porque esses impactos econômicos têm reflexos já agora e podem ter reflexos desagradáveis no futuro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seja como for, impacte como for, o que a gente tem que pensar nesse primeiro momento é o bem maior, que a Constituição consagra, que é a vida humana. E para a gente saber o que é certo, o que é errado, que medida ser adotada, se faz isolamento social, se não faz, se acaba, se não acaba, o momento de reduzir ou de aumentar a restrição, me parece só tem um caminho, que é acompanhar as recomendações dos cientistas, das autoridades de saúde pública. Então vamos ter um pouquinho de humildade e vamos ver o que eles, que já há muito tempo trabalham nessa área, estudam esse campo, recomendam que se faça. E vamos acompanhar também a eficácia dessas medidas. Se a gente tem um país que serve de espelho, que explodiram, e isso gerou um colapso no sistema de saúde, então a gente vai ignorar esse exemplo vivo que acontece ou está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Então eu creio que a nossa diretriz tem que ser uma diretriz objetiva. Tem várias opiniões em jogo, tem vários aspectos em jogo que são importantes e não podem ser menosprezados. Mas o caminho tem que ser autoridades de saúde pública, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, com os profissionais que a gente espera estejam e hajam. Inclusive, uma coisa que, pelo menos eu sinto, que profissionais de direito têm um certo bloqueio até, é entender que existem ciências que são as ciências jurídicas, existem ciências que são outras ciências e que talvez ouvir opiniões de profissionais dessas outras ciências seja muito mais importante, especialmente num contexto em que a gente lida com uma questão tão delicada e uma questão tão séria quanto uma própria pandemia, né? Então, para mim, eu concordo 100% com essa sua afirmativa de entender melhor as recomendações técnicas e científicas e, a partir daí também, lógico, não vai simplesmente ignorar os reflexos das decisões no direito penal ou em outros ramos do direito, com a própria subnotificação, com o aumento ou diminuição de criminalidade, mas quem deve guiar essa discussão de políticas públicas em si,
a meu ver, também seriam esses profissionais dessas ciências específicas. A Bianca, é um exagero o uso do aparato de direito penal no caso do 268, porque para elas parece um contrassenso encaminhar o indivíduo, talvez infectado, para um sistema que notoriamente gera aglomerações. Aí seria uma aglomeração ou até um risco aos próprios servidores que estariam envolvidos ali em uma prisão de alguém que estivesse quebrando uma quarentena, quebrando uma ordem, um decreto de autoridades municipais ou estaduais. Qual é a sua opinião sobre isso? O que ela fez é uma ponderação muito razoável, né? Mas se ela quer a minha opinião sobre a utilização do direito penal, eu acho que o direito penal deve ser utilizado, precisa ser utilizado. Acho que ele, nesse momento, mais do que nunca, é necessário, e se de fato houver recomendação das autoridades de saúde pública indicando que isso é um risco à saúde das pessoas, não é o direito civil, não é o direito administrativo, é o direito penal que tem que agir. Com relação ao artigo 268, eu volto a dizer, é uma infração de menor potencial ofensivo. O que isso significa? Que o indivíduo vai ser encarcerado, descer no juizado especial criminal e vai para sua casa. E depois o Ministério Público, se cabível, formulará com ele um acordo, uma proposta, uma transação penal para aplicar a ele uma pena alternativa. Uma prestação de serviços comunitários, por exemplo. Não é? Ou seja, não é um crime que imporá, diferente de um crime hediondo, né, do indivíduo que a gente citou lá, o 273, sujeito que adultera o álcool gel para vender. Aí, pelo amor de Deus, né, o indivíduo tem que ser punido de forma proporcional, nesse caso mereceria. Mas esse do 268 é uma infração extremamente leve, não é? Infração de menor potencial ofensivo, não gera punição. Flagrado, se recusa a assinar o compromisso, a autoridade vai lavrar o auto de prisão em flagrante, mas ainda assim ele vai receber a liberdade. Não é porque pela pena que o crime combinado no tipo penal, o delegado pode arbitrar fiança, pode conceder a liberdade provisória. Então, eu não creio que o argumento é muito bom, mas eu creio que é um argumento que não traduz fielmente a realidade jurídica desse crime do artigo 268. Eu acho que também tem todo um efeito psicológico de se falar que é um crime quebrar a quarentena. Sem dúvida, porque o objetivo maior é para inibir as pessoas de praticar esse tipo de comportamento, não é? Essa é a grande finalidade. Né? Pois é, porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco os próprios objetivos do direito penal como um todo, que a penalização pela penalização, eu acho que em si, já, assim, óbvio que tem essas correntes, falar sobre essa dissuasão de novos crimes, para mim, é essencial para a gente entender um pouquinho melhor o papel do direito penal, não enquanto um olho por olho, dente por dente, mas sim como um instrumento de pacificação social, como, na minha opinião, deveria ser de fato. O Victor Raimundo fez mais uma pergunta aqui. Ele perguntou sobre o tema de habeas corpus, se o judiciário já tem demonstrado uma certa preocupação sobre o tema e qual que seria a sua opinião sobre esse assunto. Imagino que ele esteja falando de habeas corpus relacionados a esse tipo de crime, né? Não sei. Eu não sei. Pode ser que ele esteja falando dessa questão que se ventilou de impetração de habeas corpus para obter soltura, alegando que de regime, não é? Uma prisão domiciliar ou coisa que o valha. Bom, o advogado que impetra um habeas corpus com essa argumentação, ele está exercendo o seu papel de defensor. Isso é inquestionável. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, não é? A defensoria pública, um advogado contratado, está exercendo o seu papel e tem que defender o cliente, procurar trazer os argumentos que ele encontra na defesa e naquilo que é melhor para o cliente, que é o papel dele, a missão constitucional. Agora, o que me parece, um pedido de liberdade com base numa alegação genérica de que estamos vivendo uma pandemia é, no mínimo, a premissa, temos uma pandemia, logo o sujeito tem que ser solto. Isso significa o seguinte, só valeria
o raciocínio só teria pertinência, creio eu, primeiro, se o estabelecimento em que o indivíduo se encontra constitui fator de risco maior do que em liberdade. Porque esse argumento faria sentido assim: ele está no estabelecimento em que há um fator de risco de contágio, e recebendo a liberdade, esse fator será diminuído. Mas isso não ocorre. Quer dizer, você alegar genericamente, estamos numa pandemia, logo preciso ser solto, você está supondo que, sendo solto, o indivíduo não vai ter o risco. Quando muitas vezes o que ocorre é o contrário. Quer dizer, o cara vai ser solto e aí vai ficar em casa? Vamos soltar os criminosos no Brasil e eles vão fazer o quê? Vão que não é? Então, tirando situações, não é, que você pode analisar no caso concreto, uma pessoa que seja grupo de risco, num estabelecimento em que, de fato, há uma preocupação que justifica uma medida excepcional, a impossibilidade de você transferir essa pessoa para um outro estabelecimento, aí eu creio que o pedido de liberdade teria uma plausibilidade. Não é? Quer dizer, o pedido estaria apoiado nas premissas. Agora, essa onda que teve, não é, sobretudo no começo da pandemia, agora já diminuiu, de começar a impetrar habeas corpus, dizendo que pandemia tem que soltar, isso realmente é algo que eu repudio no sentido, não da, e volto a dizer, não da atitude do profissional que busca o melhor para o seu cliente. Os STJ e Supremo têm sido muito cautelosos e não entraram nessa onda aí de conceder liberdade generalizada por conta da situação de pandemia. Entendi. Espero que você tenha respondido bem a pergunta do Vitor. Ele até especificou que realmente era sobre habeas corpus de presos em grupos de risco mesmo. Então, acho que a gente acabou abordando esse tema aí nessa resposta. E, professor, a gente já vai caminhando agora para o final da live. A gente tem aí os minutinhos finais que eu gosto de reservar para a gente não cair do nada e ninguém entender o que aconteceu. E aí, professor, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer muito sobre essa live. Eu tenho certeza que eu, pelo menos, sinto que eu aprendi bastante aqui nessa conversa com o senhor. Eu tenho certeza que muita gente aí também saiu daqui com mais está militando, tem curiosidade sobre direito penal. E eu queria também agradecer a Saraiva Jur também, que tá ajudando nessa intermediação com feras do direito aí. A gente já teve uma live ontem com o Darlan, a gente teve uma live com o Pedro Lenza também, foram todas lives incríveis, sempre com conteúdo de altíssima qualidade. E queria deixar também um convite para todo mundo que está assistindo a gente agora. A gente vai ter uma live amanhã de manhã com o Reinaldo Polito, que a gente vai falar sobre técnicas de oratória e de como melhorar, mais especificamente, sustentação oral. Vai ser uma live imperdível, ela vai ser amanhã às 11 horas da manhã. E, professor, de novo, muito obrigado mesmo. Foi uma live riquíssima. E eu queria deixar até um espaço aí, se você quiser dar algum recado final também, você pode ficar à vontade. E é isso. Legal. Bom, olha, eu é que agradeço profundamente, não é? Fico contente de saber aí e espero que todos também tenham tido essa impressão, não é? O propósito aqui é compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Dessa área que eu gosto bastante de estudar, que eu me apaixonei desde os bancos acadêmicos de faculdade, que é o direito penal, não é? Que eu procuro continuamente me aperfeiçoar. E agradeço ao espaço aberto pelo Jus Brasil, que eu volto a dizer, não é? Exerce um papel extremamente relevante de difusão do conhecimento jurídico. Agradeço também a Saraiva Jur, não é? A editora que há mais de 10 anos acreditou no meu trabalho, desde os primeiros livros aí que eu comecei a escrever. E, enfim, não é? E com quem eu tenho tido uma grande parceria nesses últimos anos, no meu livro de Direito Penal, agora no livro do professor Damaso, que eu tive essa felicidade. Só chamar que eu estou às ordens. E um abraço para todos. Obrigado aí, pessoal, pelas excelentes perguntas que fizeram. Beleza, professor. Muito obrigado.